embora em percentual diferente, já que foi considerada a rubrica 122, tanto o relatório da diretoria quanto os pareceres da auditoria e do Ministério Público também apontam o descumprimento desse limite com a educação. Com saúde também, dos 15%, foi cumprido apenas 1,63%. E a razão é, mais uma vez, a utilização desta subfunção. Mesmo porque a normatização, de certa forma, embora quando ele complementasse, não me falha lembrar, de 2012, ficou bem claro isso, mas a legislação anterior, em nenhum momento também era diferente, que essas despesas que não fossem da atividade fim poderiam ser contadas como gastos em saúde. Entendo que há algum problema, algum erro, porque de 15% se cumpriu 1,63%, com certeza instalaria o caos na saúde municipal. Mas é o que consta da documentação. Nesse caso aqui, o repasse do 10º, nós fizemos de forma indireta, porque não há os repasses mensais enviados ao Poder Legislativo. Então, fazendo com base na despesa executada pelo Legislativo e tendo sido esse o valor encaminhado, de fato, o município cumpriria do limite 7, 6,36, estando dentro do limite. No Fundeb é a mesma situação, dos 60%, só cumpriu 53,65%. Quanto a despesas com gastos de pessoal, o problema se deu aqui no Executivo, que ele cumpriu ou gastou 62,40. Só aqui já ultrapassa o limite dos dois. Isso são informações constantes dos autos, aqui da mesma forma que o anterior, tanto quanto na saúde quanto na educação. Essa situação é destacada pelos relatórios da pareceres da auditoria e do Ministério Público. Aqui faço um acréscimo, a questão de atividade privada, desculpem, regime próprio de previdência. E aqui está errado, peço minha assessoria, que até eu lendo aqui, acabei falando também errado. No item 32, depois do item 32, regime próprio de previdência social, não é regime próprio de previdência privada, não. Não há nenhuma informação de que o município tenha regime próprio de previdência. E assim é necessário sabermos se há ou não no município. Em pesquisa feita no site da Previdência Social, também não encontramos. Quanto a instrumentos de transparência e gestão fiscal, são vários. Dentre eles estão o REL, o RGF, que foram remetidos a esta casa, embora o REL tenha sido encaminhado de forma completa, porque não seguiria o padrão estabelecido nas portarias ou na portaria da STN. E aqui, relendo mais uma vez que tanto o PPA como a LDO são também parte dessa instrumentação e que, como eu já disse anteriormente, não foram enviados ao tribunal. Quanto ao sistema de controle interno, o município não remeteu, junto à prestação de contas, o relatório de controle interno, o parecer, nem o certificado, aí desobedecendo tudo quanto é legislação que rege a matéria. Inclusive, normatização desse tribunal, também datado de 2011, e que a rigor, se aplicaria apenas para as contas de 2012. É um fato que não levamos em consideração, embora é um erro nosso, que é uma previsão, para não irmos muito longe, na Constituição de 88 é bem claro, a questão do controle interno. Inclusive a importância para o exercício do controle externo. Com relação aos conselhos municipais, existe normatização que até para o tribunal se debruçar sobre determinados assuntos, há a necessidade do relatório ou do parecer desses conselhos de gestão, seja da assistência social, da saúde e educação, até como o Fundeb. E nada disso foi encaminhado e estamos aqui fazendo
esta indicação. Sendo assim, excelências, há situações um pouco diferenciadas, mas pouquíssimas, para a conta de 2012, mas as situações todas vão nessa toada. O que eu posso aqui lembrar que com relação a 2012, foi verificado em 2011 o não cumprimento da despesa de pessoal. O que é que se espera? Que isso seja em 2012, não só não foi feito nada, como a despesa de pessoal extrapolou. Então, fica claro que nesse índice o tribunal poderia ter atuado de forma mais contemporânea. Deixa eu ver se eu me recordo alguma situação assim diferenciada, mas essa aqui me chamou mais a atenção. E, em resumo, em um processo e no outro, eu até peço licença, presidente, para que faça as adequações em ambos, acredito que tenham sido repetidos em ambos os equívocos, mas estou chamando o prefeito à época para que se manifeste nos autos e ou apresente a documentação obrigatória, inclusive já deveria ter sido enviada, alertar o atual gestor para que, detendo essa documentação no mesmo prazo de praxe de 15 dias, remeta ao Tribunal de Contas, da publicidade da decisão, e em todos os processos, como é a praxe, fazer os encaminhamentos, até para o desafogo da presidência, todos pelo correio, com aviso de recebimento, feito pelo gabinete, autorizado pelo plenário, evidentemente, e sobrestar o processo, quando o seu retorno ao gabinete do relator, para as outras medidas que se fizerem necessárias. Excelências, são os meus votos, quaisquer dúvidas, estou à disposição de Vossas Excelências. Com a palavra, Ministério Público. Presidente, senhores conselheiros, em ambos os processos, o Ministério Público, em sua análise, identificou diversas irregularidades na prestação de contas anual do município de Limoeiro do Anadia. Essas irregularidades já foram bem retratadas pelo conselheiro relator e vou apenas pugnar para que, caso haja apresentação de defesa, que os autos retornem ao Ministério Público para a análise das razões de defesa do gestor e que, posteriormente, esse processo venha a plenário para o julgamento de mérito e a emissão do parecer prévio pela irregularidade, caso confirmadas as diversas... parecer prévio pela rejeição das contas, caso confirmadas as diversas irregularidades apontadas na instrução da diretoria do tribunal, pela auditoria e pelo Ministério Público de Contas. Em discussão? Senhor presidente, a questão que eu gostaria de tirar uma dúvida com o conselheiro relator é a respeito dos gastos com ações de serviços públicos de saúde. Em 2011, se eu não me engano, foi 1, alguma coisa por cento ali, e o conselheiro relator que em 2012 se repetiu, né, na maior parte. Eu gostaria de primeiro saber, em 2012, qual foi esse percentual de gasto e também gostaria de saber por que razão foi determinado esse percentual, assim, na metodologia de cálculo. Como é que se excluiu essas despesas para determinar esse valor, esse percentual de gasto? Então, é mais ou menos saber qual o critério utilizado pela instrução, ou pelo conselheiro, que determinou esse valor mínimo, porque me estranho que eu até nesse momento, ali, examinando as contas das prefeituras do estado de Alagoas, e nenhuma delas eu detectei um percentual tão baixo com gastos com ações e serviços públicos de saúde. Então, pelo que eu entendi, havia um cumprimento de acordo com o lançamento contábil, mas o conselheiro ele desconsidera a subfunção 122. Isso, é isso que eu gostaria de entender. Ele desconsidera e retirou do cômputo a 122? A subfunção 122. Porque a subfunção 122, ela é gastos da área administrativa. A rigor, não estariam vinculados com a atividade finalística, tanto da educação quanto da saúde.
Eu citei aqui 2012, porque em 2012 tem uma lei complementar e ela, para resolver estes problemas, situação, acredito, semelhantes que vêm acontecendo, disse agora despesa com saúde só pelo fundo. O que não for pelo fundo, não, 2012. Então, em 2011, a gente vem para trás encontrando isso, que é feito o gasto nessa rubrica subfunção, na verdade é rubrica, na subfunção 122. Só que ela atende a despesas administrativas do órgão. Mesmo discriminado, e não vem discriminado, e por isso que a gente aqui alerta, porque se vier discriminação e nós verificarmos que, não, isso aqui é atividade de fim, é claro que vamos considerar. Mas como ela vem de forma inteira, não tem como saber o que é mesmo atividade administrativa e o que é atividade finalista. É nesse sentido que, olha, verificando a informação que está nos autos, eu não posso considerar a atividade administrativa para atividade fim. Esclareça, discrimine. Aí sim é que nós vamos realmente verificar se houve ou se não houve. Esse percentual tão baixo deve ser porque todas as despesas com folha de pagamento da secretaria devem estar colocadas nessa subfunção, inclusive de médicos, enfermeiros, tal, deve estar folha de pagamento, por isso que fica 1, alguma coisa só, mas realmente, como o conselheiro relator falou, isso tem que ser detalhado. Deixa eu verificar aqui. Isso tem que ser detalhado para verificar dessas despesas quais são as despesas na área finalística e quais são as despesas de área meio. 1%, 1,61%. Ó, deixa eu dar aqui termos em números menor para a gente vislumbrar. Em 2012, que é a prestação de conta de 2011, havia consta aplicação de apenas 278 mil em despesas vinculadas à saúde. Então, 2.442.244,12 contabilizado na rubrica 10.122, subfunção, manutenção da Secretaria Municipal de Saúde. E 51 mil na rubrica tal, também 122, manutenção do Fundo de Saúde. Mesmo que eu considere essa última, mas é 51 mil. O grosso, 2,5 milhões aplicados nessa manutenção da Secretaria Municipal de Saúde. É evidente que eu até como afirmei, acho que se isso aqui for verdade, que eu tenho assim, a convicção que não seja, porque será um caos na saúde do municipal. O que eu quero é que ele me discrimine. Provavelmente não vai ser esse valor aqui. Mas sei que dos 2.400.000, nem tudo foi aplicado na saúde, nem tudo foi aplicado, mas essa informação eu não tenho como antecipar. Eu preciso da participação da discriminação nos autos. Ainda com a... Senhor presidente, assim, eu ouvi bem assim, o relator. Também não há, assim, em 2012 foi publicada a lei complementar, que eu não me recordo o número da lei, 144? 141/2012, que trata, e ali dispõe quais são as despesas que devem ser consideradas como ações e serviços públicos de saúde. Eu também observei em vários processos que eu examinei, que realmente não é discriminado esses gastos ali, né, tanto com a educação quanto com a saúde, que nos forneça a informação de que aquele gasto, evidentemente, foi realizado com o objetivo de atender aquela finalidade específica que é considerada gasto com saúde, no caso lá da educação, gasto com manutenção e desenvolvimento do ensino. Principalmente na educação, assim, eles não discriminam na nota de empenho aquele gasto. Então, qualitativamente, a gente não consegue identificar essas despesas, só pelo volume. Mas eu também entendo que essas despesas, o fato dela ser contabilizada
nessa subfunção, nesses programas e projetos, também não desacredita ou desabilita a que esta Corte de Contas considere esses gastos também como, no caso aí específico, como ações de serviço público de saúde. Mesmo porque a maior parte, como bem lembrou o Ministério Público de Contas, trata-se de folha de pagamento e às vezes até, por exemplo, uma obra que foi realizada num determinado posto de saúde e ali é manutenção eles contabilizam ali naquele programa de manutenção da Secretaria Municipal de Saúde. Isso é muito comum. E outras despesas também. Por exemplo, a despesa com combustível do carro que serve à secretária municipal, ou então serve um posto de saúde lá determinado, porque isso aí normalmente não é feito por centro de custos. Então, grande parte dessas despesas, elas são efetivamente com ações de serviço público de saúde. Ao contrário do que o relator entendeu ali, que a grande parte não é ações de serviço público com saúde, embora ele tenha chamado a atenção disso, que ele pode entender. Então, seria, assim, de certa forma, mais prudente se, antes de se determinar esse valor, se fazer uma diligência e solicitar o detalhamento, talvez, dessas despesas, para que o gestor não seja, digamos assim, injustamente exposto e punido também em relação a isso, porque se isso aí for divulgado na imprensa, vai dizer lá, o município aplicou 1% dos recursos com impostos e transferências constitucionais com ações de serviço público de saúde. E, na verdade, não é isso. Isso não é um fato verdadeiro. Embora essa determinação desses percentuais que nós apontamos, pelo menos no meu caso, nos pareceres da auditoria, isso é um valor aproximado. Dificilmente vai ser um valor exato. Por quê? Exatamente porque a gente não tem essa informação qualitativa da despesa, para que nós possamos determinar se elas são ou não com gasto com aquela finalidade que a gente está examinando. Então, isso aí é feito, digamos assim, com confiança de que o município observa as normas legais e regulamentares sobre a contabilização e a execução orçamentária e financeira do município. Então, eu só acho que deve ser só tomado um cuidado, especialmente em relação a isso. Mas como nós não estamos apreciando essas contas e até por prudência do relator, ele está oportunizando ao responsável que se manifeste acerca disso, seria importante tratar com mais, digamos, mais detidamente sobre essas questões. Então, eu acho que não vai haver grandes problemas nesse momento, mas no momento da apreciação, talvez essas informações aí devessem ser mais discutidas. Só isso, senhor presidente. Obrigado. Continua aberta a discussão. Encerra a discussão. Coloco em votação. Como vota, conselheiro Rodrigo? Excelência, eu vou votar com o relator. Conselheiro Alberto? Perdão, Sérgio. Sérgio Marcelo. Com o relator também, senhor. Conselheira Raquel. Aprovado. Senhor presidente, acredito que minha pauta esteja esgotada para o dia de hoje. Senhor Vossa presidente, Excelência já tem. pode continuar, eu não vejo nenhum problema. Então, para relatar... Não tem problema, Excelência, só você pode presidir. Para relatar o conselheiro Rodrigo. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira, senhor membro do Ministério Público de Contas, eu trago inicialmente 11 processos, excelências, todos eles de aplicação de multa, pelo envio intempestivo de documentos, dados referentes ao SICAP e também pelo envio intempestivo de prestação de contas.
São eles os processos TC 7261-2014, do Fundo Municipal de Previdência Própria de Jequiá da Praia, tendo como gestor o senhor Manuel Sulino Carvalho dos Santos, pelo envio intempestivo da prestação de contas do exercício financeiro de 2013. Trago também o processo número 11.180/2014, do Fundo de Aposentadoria e Pensão de Marechal Deodoro, tendo como gestora a senhora Gisela Maria Torres Tenório Cavalcante, pelo envio intempestivo da prestação de contas /2013. Processo TC 3821/2017, do Fundo Especial da Procuradoria do Município de Marechal Deodoro, cujo gestor é o senhor José Soares da Silva, pelo envio intempestivo da prestação de contas do ano de 2014. Processo TC 14.226/2014, do Fundo Municipal de Assistência Social de Paripoeira, cujo gestor é o senhor Josivaldo Santos de Melo, pelo envio intempestivo da primeira remessa do SICAP referente ao exercício financeiro de 2014. Processo TC 7262/2015, do Fundo Municipal de Previdência Própria de Pilar, possuindo como gestora a senhora Gilvoneide Almeida Ferreira Santos, pelo envio intempestivo da prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2013. Processo TC 3850/2014, do Fundo Municipal de Previdência Própria do Pilar, tendo como responsável a senhora Gilvoneide de Almeida Ferreira Santos, pelo envio intempestivo da prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2014. Processo TC 14.064/2014, tendo como prefeito do município de Roteiro o senhor Vladimir Chaves de Brito, pelo envio intempestivo da primeira remessa do SICAP do exercício financeiro de 2014. Processo TC 3794/2017, da Câmara Municipal de Roteiro, tendo como gestora a senhora Maria Cícera da Silva, pelo envio intempestivo da prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2014. Processo TC 3902/2017, do Fundo Municipal de Saúde de Santa Luzia do Norte, tendo como responsável o senhor Antônio Romeiro de Lima Filho, pelo envio intempestivo da prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2014. E, por fim, o processo 3761/2017, da Câmara Municipal de União dos Palmares, possuindo como gestor o senhor Cícero Aureliano, pelo envio intempestivo da prestação de contas do exercício financeiro de 2014. Em todos os processos em que pese os gestores terem sido devidamente notificados, não apresentaram defesa, motivo pelo qual os autos não evoluíram ao Ministério Público de Contas, e nesse sentido voto no sentido de aplicar multa no valor de 100 UFAOs, com fundamento no artigo 45 e 48, inciso 3, da Lei 5.604/94 e nos artigos 203 e 206 do Regimento Interno da Corte. Voto também no sentido de cientificar os gestores do inteiro teor dessa decisão, para que no prazo máximo de 15 dias após o trânsito em julgado, possam efetuar o pagamento da multa em favor do Fundo Especial de Desenvolvimento das Ações do Tribunal de Contas. Voto em alertar também que o não pagamento da multa no prazo fixado implicará em comunicação à Procuradoria-Geral do Estado para posterior ajuizamento de ação de execução. E, por fim, excelências, eu voto no sentido de cientificar a direção do Funcontas para o cumprimento desta deliberação. É como voto, excelência. A palavra ao Ministério Público. Tendo em vista que os
Gestores responsáveis, devidamente notificados, se quer exercer a faculdade de apresentar defesa, o Ministério Público opina pela aplicação das penalidades. Em discussão? Encerra a discussão. Conselheiro Sérgio, como vota? Acompanho o relator, senhor presidente. Conselheira Ana Raquel. Também acompanho o relator, senhor presidente. Conselheiro Acompanho o relator, senhor presidente. aprovado. Com a palavra ainda o conselheiro Rodrigo. Excelência, só um minuto aqui, Pois não. por gentileza. Excelência, eu estou solicitando o adiamento do processo 10.844 para a próxima sessão e o motivo é a necessidade de realizar ajustes nele. Registre-se em ata o processo 10.844, da relatoria do conselheiro Rodrigo, transferido, né, conselheiro, para a próxima sessão. Para a próxima sessão. Transferido para a próxima sessão. Por fim, Excelência, eu tenho um processo que é uma consulta, é o processo TC 3011/2013, o processo, a decisão é relativamente longa, mas eu vou tentar fazer a leitura de uma forma resumida, né? Trata-se do processo TC 3011/2013 da Câmara Municipal de Santana do Mundaú, tendo como responsável o senhor Maciel Barbosa da Silva, que formula consulta nos seguintes termos, abre aspas, venho por meio deste solicitar a Vossa Senhoria entendimento deste egrégio tribunal quanto às despesas com encargos sociais e previdenciários patronais da Câmara Municipal de Vereadores de Santana do Mundaú, não serem incluídas no limite de 70% previsto no parágrafo 1º do artigo 29A da vigente Constituição da República, dispositivo acrescido ao texto magno pela Emenda Constitucional número 25/2000. O processo tramitou regularmente, Excelências, tendo sido submetido inicialmente à Diretoria de Fiscalização Municipal, que recebeu relatório conclusivo nos seguintes termos, abre aspas, as despesas com encargos sociais e previdenciários patronais das câmaras municipais têm que ser incluídas no limite de 70%, pois os mesmos fazem parte da folha de pagamento, conforme está demonstrado no referido artigo. Posteriormente, o processo foi encaminhado ao Gabinete dos Auditores, que por meio do parecer número 112/2016, subscrito pelo auditor substituto de conselheiro Sérgio Ricardo Maciel, posicionou-se pela admissibilidade da consulta e, no mérito, pela resposta ao gestor, indicando que a folha de pagamento abrange exclusivamente gastos com os vencimentos e subsídios de seus servidores e vereadores, excluindo-se os encargos e gastos com inativos e pensionistas. O processo foi encaminhado também ao Ministério Público de Contas, que por meio do parecer de número 2542/2017, da lavra do excelentíssimo senhor Procurador-Geral Enio Andrade Pimenta, opinou pela admissibilidade da presente consulta e, no mérito, propôs a seguinte resposta. Abre aspas. As despesas com encargos sociais e previdenciários patronais da Câmara de Vereadores não incidem no limite de folha de pagamento previsto no artigo 29A, parágrafo 1º da Constituição Federal, vez que o referido termo é constituído apenas por subsídio dos vereadores e dos servidores, incluídos relativos ao texto legal de férias
e os documentos legais suportados pelo servidor ou vereador. Esse é o relatório, Excelência. Com a palavra o Ministério Público aí. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira, eu vou passar para a parte do mérito da presente consulta, tendo em vista que a admissibilidade da presente consulta ela está amplamente demonstrada nos autos, e passo a tratar do mérito. O presidente da Câmara Municipal de Marechal Deodoro, ele formulou consulta com o intuito de esclarecer dúvidas sobre a inclusão de despesas com encargos sociais e previdenciários patronais da Câmara Municipal no limite de 70% da receita com folha de pagamento. A Constituição, em seu artigo 29-A, inserido pela Emenda Constitucional 25, dispõe que as despesas do Poder Legislativo Municipal determina que a Câmara não gastará mais de 70% de sua receita com folha de pagamento, o que inclui o gasto com subsídio dos vereadores. Cumpre esclarecer quais verbas integram o conceito de folha de pagamento aludido no parágrafo 1º do artigo 29-A da Constituição. Em que pese o constituinte derivado e o legislador ordinário não terem discriminado as verbas que estariam incluídas no conceito de folha de pagamento, doutrina e jurisprudência convergem para o entendimento de que a mesma é composta apenas pelos subsídios e vencimentos dos servidores e vereadores, não incluindo as obrigações patronais. A conclusão a que se chegam os tribunais doutrinadores decorre de interpretação teleológica, levando-se em consideração a previsão constitucional sobre a despesa total com pessoal, regulamentada pela LRF, a qual delineou o conceito de despesa total com pessoal, incluindo os encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência, o que não ocorreu em relação à folha de pagamento. Assim, concluiu-se que, se assim desejasse o Constituinte, teria incluído expressamente referidas despesas, assim como fez o artigo 169 da Constituição Federal, combinado com o artigo 18 da Lei de Responsabilidade Fiscal, e aqui transcrevo os dispositivos. Não há como confundir folha de pagamento com despesa total com pessoal. Nesta, a definição é a mais ampla possível. Engloba os servidores ativos, independentemente da espécie remuneratória, os inativos e pensionistas, incluindo ainda os dispêndios com adicionais, gratificações, horas extras, vantagens e, por fim, com encargos sociais e contribuições recolhidas à Seguridade Social. Assim, o conceito de folha de pagamento está incluído no de despesa total com pessoal, numa relação de gênero e espécie, estando os encargos sociais e as contribuições previdenciárias incluídos na despesa total com pessoal, não se inserindo, no entanto, no limite constitucional de 70% da receita da Câmara com folha de pagamento. Sobre o tema, o Tribunal de Contas de Minas Gerais consolidou o entendimento através do anunciado de súmula número 100, em verbis. A folha de pagamento da Câmara Municipal, incluído o gasto com subsídio de seus vereadores para fins de apuração do limite preceituado no parágrafo 1º do artigo 29-A da Constituição da República, não compreende os gastos com os inativos, os encargos sociais e as contribuições patronais. Em consulta, o TCE de Minas aplicou referido entendimento e elucidou qualquer dúvida que pudesse remanescer acerca da temática. Cumpre transcrever parte do excerto. Encargos sociais, não inclusão na folha de pagamento. Em verdade, encargos sociais são obrigações que decorrem da folha, mas não integram seu montante. Essas despesas são distintas e acontecem em momentos diferentes. Por isso, o conceito jurídico de folha de pagamento não é elástico ao ponto de incluir encargos sociais, que dela somente se utiliza para fins de base de cálculo. Assim, resta evidenciado que a regra limite de 70% da receita com folha de pagamento aplicada no conceito jurídico não alcança os encargos sociais. Como bem explicitado pelo Tribunal de Contas de Minas Gerais, os encargos sociais e previdenciários não englobam as despesas integrantes da folha de pagamento, uma vez que estas são compostas apenas pelas despesas remuneratórias de servidores ativos, junto ao valor do subsídio pago aos vereadores. Nesse mesmo sentido, entendeu o Tribunal de Contas de Santa Catarina, em consulta decidida
na sessão de 6 de abril de 2016, o qual ensejou o pré-julgado número 1642, em verbis. A folha de pagamento abrange exclusivamente gastos com vencimentos e subsídios de seus servidores e vereadores, incluídos os valores relativos ao terço legal de férias e os descontos legais suportados pelo servidor, imposto de renda, contribuição previdenciária e outro, dela se excluindo os valores pagos diretamente pela Câmara, como, por exemplo, a parte das contribuições previdenciária e assistencial e o PASEP, os gastos com inativos e as despesas com serviços de terceiros. Desta feita, reafirma-se que os encargos sociais e previdenciários patronais englobam a despesa total com pessoal, disciplinada no artigo 169 da Constituição Federal, combinada com o artigo 18 da LRF, não estando inseridos no conceito de folha de pagamento, nem, portanto, no limite de 70% previsto no artigo 29A, parágrafo 1º da Constituição Federal. Sugestão de respostas. Exposits nos termos da consulta formulada, o Ministério Público de Contas opina pela sua admissibilidade, propondo a resposta nos seguintes termos. As despesas com encargos sociais e previdenciários patronais da Câmara de Vereadores não incidem no limite da folha de pagamento previsto no artigo 29A, parágrafo 1º da Constituição Federal, vez que referido termo é constituído apenas pelo subsídio dos servidores e vereadores, incluídos os gastos relativos ao terço legal de férias e os descontos legais suportados pelo servidor ou vereador. É o parecer, senhor presidente. Volta a palavra para o doutor Rodrigo. Conselheiro Rodrigo. Presidente, ele vem aqui para pular. Eu abri um capítulo sobre a competência, sobre a admissibilidade da presente consulta. Para não ser cansativo, eu vou pular esses e vou ingressar diretamente no mérito. O consulente solicita o entendimento deste egrégio Tribunal de Contas quanto à necessidade de inclusão das despesas com encargos sociais e encargos patronais na folha de pagamento para o cálculo do limite de 70% da receita das câmaras municipais, a que se encontra submetida a folha de pagamento em decorrência do preceito normativo previsto no parágrafo 1º do artigo 29A da Constituição da República, nos termos abaixo transcritos em verbis. Eu pedi vênia para pular a leitura do dispositivo da Constituição Federal. Prosseguindo, como se disse, o nosso sistema normativo estabelece outros dois limites de despesa para as câmaras de vereadores, quais sejam: estabelece o limite máximo para a despesa de custeio, preconizado no artigo 29A caput da Carta da República, e estabelece o limite de despesa com pessoal do artigo 169 do mesmo diploma normativo, combinado com o artigo 18 seguintes da Lei de Responsabilidade Fiscal. É importante deixar bem assentado também que, embora guardem muitas semelhanças, o limite de despesa com pessoal da Lei de Responsabilidade Fiscal não se confunde com o limite de despesa com folha de pagamento previsto na Constituição da República, e que ambas se complementam como normas de contenção voltadas para a gestão financeira equilibrada, mas não devem ser interpretadas de modo a influenciar uma na outra. E aí eu faço um quadro detalhado da diferenciação entre despesa de pessoal e folha de pagamento, tanto com relação ao fundamento jurídico, com relação à base de cálculo de uma, que é 6% da receita corrente líquida, no caso de despesa com pessoal, na de folha de pagamento é 70% da receita anual da Câmara Municipal, as consequências do descumprimento de cada um dos limites, ressaltando que no caso de descumprimento desse limite de 70% da folha de pagamento, a própria Constituição Federal estabelece de forma expressa como consequência a prática de crime de responsabilidade. Pois bem, ressalta-se ainda que o Constituinte originário optou pela adoção de técnicas legislativas distintas, pois enquanto na primeira norma, despesa com pessoal, especificou de forma detalhada o que seriam consideradas como despesa com pessoal, enquanto que na segunda norma deixou em aberto o seu conteúdo semântico, o que exigirá do intérprete, o que exigirá exegese do aplicador do direito voltada para a construção do seu significado.
Não raramente o legislador utiliza conceitos jurídicos vagos, ambíguos, incertos no texto legal. A imprecisão de alguns conceitos jurídicos os tornam indeterminados, como ocorre em relação ao conceito de folha de pagamento, constante no parágrafo 1º do artigo 29A. E aí eu cito o professor Tércio Sampaio Ferraz, cito também o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, transcrevo também as lições da professora Maria Silvia Zanella de Pietro, e prossigo o seguinte raciocínio. Assim, para conceituarmos folha de pagamento, devemos inicialmente nos socorrer à doutrina, pela ausência desse normativo, descrevendo que a considera como sendo um documento de emissão obrigatória, que não possui um modelo oficial de elaboração, mas que deverá conter a remuneração paga aos empregados, assim como a discriminação de todas as verbas decorrentes da contraprestação pelo trabalho realizado, tais como as horas extras, adicionais noturnos, adicional de periculosidade, de insalubridade, etc. Visitando o direito do trabalho, encontramos que este conceitua a folha de pagamento como o nome dado a uma lista de remuneração paga aos colaboradores de uma empresa, também conhecido como olerite. O documento consiste na transformação das informações de cada funcionário em dados contábeis para calcular o pagamento líquido e o pagamento bruto. E eu acho que aí reside a grande questão. Folha de pagamento ela é constituída pela remuneração líquida ou ela é constituída pela remuneração bruta, né, do servidor. E aqui eu transcrevo o Alexandre Andreotto, professor Osni Moura Ribeiro, que definem bem folha de pagamento nesses termos muito parecidos ao que foi, aos termos que foram transcritos acima, e dando continuidade, Excelência. A folha de pagamento é o espelho das informações e atividades trabalhistas de cada funcionário. Ela é usada para demonstrar o salário bruto e líquido, além de ter função operacional, contábil e fiscal. Nela vem descrito tudo que o servidor recebe e todos os descontos que são realizados. Assim, para a apuração do limite de gasto com folha de pagamento, estabelecido no artigo 29A, parágrafo 1º da Constituição Federal, devem ser consideradas todas as parcelas remuneratórias percebidas pelos vereadores e pelos servidores das câmaras municipais, incluindo-se as vantagens de ordem pessoal, os encargos sociais e excluindo-se apenas as parcelas de caráter indenizatório. A folha de pagamento é um dos elementos que compõem a despesa total de pessoal. E aqui eu peço vênia para transcrever alguns julgados, alguns precedentes de alguns tribunais de contas que confirmam esse entendimento, tá? A folha de pagamento, como o de Santa Catarina, no pré-julgado número 16.425, nos seguintes termos: a folha de pagamento abrange exclusivamente gastos com os vencimentos e os subsídios de seus servidores e vereadores, com os descontos legais suportados pelo servidor ou vereador, a exemplo do imposto de renda, da contribuição previdenciária e outros, dela se excluindo os valores pagos diretamente pela Câmara, como, por exemplo, a parte das contribuições previdenciárias e assistenciais, e o PASEP, os gastos com inativos e as despesas com os serviços de terceiros. Tem aqui também a decisão do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, no mesmo sentido, que eu peço vênia para pular. Por fim, cabe conceituarmos encargos sociais, que, de acordo com o glossário Vademecum, do professor Paulo César Fulgêncio, seriam um conjunto de obrigações trabalhistas que devem ser pagas pelo empregador mensalmente ou anualmente, além do salário do empregado. Diz de todas as despesas que as empresas efetuam, compulsoriamente ou não,
em benefício de seus empregados e familiares, direto ou indiretamente, incluindo aquelas que se destinam ao financiamento da Seguridade Social, de responsabilidade do poder público e as demais contribuições sociais, enquanto que os encargos patronais seriam uma contribuição devida pelo empregador, seja público ou privado, a instituições previdenciárias. Ou seja, Excelência, no caso das contribuições sociais, existe o pagamento da remuneração bruta do servidor na folha de pagamento. A contribuição previdenciária é paga, o contribuinte daquela contribuição previdenciária é o servidor, em que a administração pública, atuando como substituto tributário, efetua o recolhimento compulsório. O mesmo se dá com o imposto de renda, né? O mesmo raciocínio se dá. Diferentemente, por exemplo, da contribuição patronal, que é uma obrigação originária da administração, que possui como única relação a base de cálculo do valor da remuneração do servidor. Então, por todo o exposto, apresento meu voto no sentido de conhecer a consulta, uma vez preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos no artigo 1º, inciso 19 da Lei 5.604/94. 2. Em responder ao consulente no sentido de que a folha de pagamento é composta pela remuneração bruta do servidor, inclusive com os valores que serão descontados compulsoriamente pela administração pública para custeio do regime previdenciário próprio, que se denominam de encargos sociais, e o imposto de renda recolhido na condição de substituto tributário, não incluindo os encargos patronais, por se constituírem em obrigações titularizadas pelo ente público. 3. Voto no sentido de dar conhecimento ao consulente da presente decisão, em conformidade com os termos do artigo 25, inciso 2 da Lei 5.604, enviando o inteiro teor do relatório que o acompanha, bem como a cópia dos pareceres do Ministério Público de Contas e do Gabinete dos Auditores, exarados no bojo deste processo. E 4. Voto no sentido de publicar a presente decisão para todos os fins de direito. É como voto, Excelência. Em discussão? Senhor presidente, Questão de ordem? Não, é só uma sugestão ao conselheiro relator, que ele pede no dispositivo da resposta à consulta o encaminhamento dos pareceres da auditoria e do Ministério Público. Eu acho que a inclusão dessas peças vai acabar confundindo o gestor, porque pode ter entendimentos divergentes da auditoria, do Ministério Público. Eu acho que seria mais adequado nesse momento, que já o tribunal está se manifestando sobre o mérito da consulta, sem enviar ao gestor já a decisão final, para não gerar esse tipo de confusão. Até porque nesse processo até que está mais ou menos no mesmo sentido, mas tem outros processos de consulta que são completamente divergentes os entendimentos. Então, a sugestão que o Ministério Público dá é que seja encaminhado ao gestor responsável somente a resposta já final deliberada por este plenário. Desde já acato a sugestão de Vossa Excelência, estou excluindo, vou pedir apenas para a assessoria fazer a correção e posteriormente submeto à coordenação do plenário. Processo em consulta, né? Pode consultar. Né? Querendo. Conselheira Ana Raquel, por favor. Senhor presidente, não é quanto ao mérito, desde já eu penso da mesma forma, inclusive parecida a auditoria que está aqui, exatamente no mesmo sentido do voto do relator, que é do conselheiro substituto Sérgio Maciel. Eu só gostaria de fazer uma outra sugestão ao final, que na verdade é uma insistência que já tem nos votos de outras consultas, que é no sentido de que a presidência numere essas consultas e publique no site do tribunal na sua parte de legislação, visto que, na verdade, ela tem um teor normativo, né, e que normalmente são assuntos que geram dúvida no gestor. Então, é de suma importância que isso esteja publicado, que não vá só para o interessado que deu entrada na consulta. É interessante notar, conselheiro, que o nosso regimento interno ele estabelece
a obrigação do processo ir para a auditoria, para que a auditoria informe se já existe uma consulta naqueles mesmos termos. Como a gente não tem um banco de dados, né, formado a respeito dos julgados, isso fica meio que solto, meio que, né, a gente trabalha na incerteza de que se de fato já houve um julgado do Tribunal de Contas nesse sentido. Se houve, né, eu entendo que passa a prevalecer o último julgado revogando normativamente o anterior. Inclusive, senhor presidente, com licença, eu acho que já existe uma consulta a respeito desse tema. Eu não me pronunciei porque eu não tenho certeza, nem saberia dizer quando ela foi relatada, mas eu acho que já foi relatado uma consulta sobre esse tema. Senhor presidente. Mais alguma? Conselheiro Sérgio Maciel, por favor. Senhor presidente, como bem lembrou a conselheira substituta Ana Raquel, eu já me manifestei nesses autos, oferecendo parecer por parte lá da auditoria. Então, portanto, eu entendo que fica impedido, né, de apresentar o voto nesse processo. Mas eu gostaria de registrar assim, meus parabéns ao conselheiro relator pelo trabalho realizado em cima dessa consulta, assim, detalhado, trouxe a doutrina, trouxe julgados de outros tribunais de contas, né? Nós também fizemos isso, mas não com tanto detalhe e de certa forma, assim, esgotando todo esse tema aqui no âmbito, né, da discussão dessa consulta. Então, eu registro aqui meus parabéns pelo voto do conselheiro Rodrigo Siqueira. Mais alguma discussão? Encerro a discussão, então, e coloco em votação. Como vota o conselheiro Sérgio? Me parece. Impedido. Conselheira Ana Raquel. Eu acompanho o voto do conselheiro relator e sugiro a inclusão da Perfeito. da menção que fiz ao registro pela presidência. Perfeito. Conselheira Selva. Excelência, eu queria só fazer uma introdução, mas desde já acompanho integralmente o entendimento do relator. E trago essa introdução apenas para realmente utilizar as próprias pesquisas, buscas constitucionais, no que trata o parágrafo 1º do artigo 29A, que trata do conselho de folha de pagamento, e relacionando com eventuais matérias, vamos dizer assim, de seguridade. E aqui eu posso até citar um exemplo, previdência em si, o conceito lá do artigo 195, 1A da Constituição, em que trata da questão previdenciária, da seguridade em si, evidentemente, onde lá ele cita folha de salários. E aqui estamos tratando de folha de pagamento. Eu não posso dizer aqui que não sejam conceitos totalmente divergentes, que não são, embora concordo com o relator que a folha de pagamento é bem mais restrito do que a despesa total de pessoal, também regulado, também citado na Constituição e regulado pela lei de responsabilidade fiscal. Sendo assim, como não vai também essa questão previdenciária, é o mesmo caso também do FGTS, que não adentraria para o limite daquele cálculo. Então, só trazendo aqui as luzes, vendo que a pesquisa foi muito bem feita, muito bem elaborada a consulta, inclusive buscando realmente o seu substrato constitucional, eu aqui reitero, repito, acompanho o voto do relator, senhor presidente. Naturalmente, o voto está vitorioso da consulta de Vossa Excelência, mas só com relação à avaliação feita pela conselheira substituta Ana Raquel, eu gostaria de sugerir à relatora de ata que enviasse o inteiro teor para que a presidência possa tomar essas providências. Inclusive, posso subsidiar que eu tive já conversa com a diretora-geral com relação a essa preocupação do julgado, a gente ter esse banco de dados. Me parece que já há uma preocupação dela, inclusive por ter uma militância de muito tempo no judiciário, ela já me falava, inclusive, de sentir essa falta, digamos, que o nosso tribunal comete com relação a essas informações que Vossa Excelência, conselheira Ana Raquel,
suscito. Mas é interessante que o inteiro teor da ata seja encaminhada para que a presidência possa, junto com a diretoria geral, dar, digamos assim, maior celeridade a esse trabalho da compilação dos julgados aqui pelo Pleno. Mas ainda com a palavra o conselheiro Rodrigo. Senhor presidente, com esse processo fica esgotado, então, minha pauta para o dia de hoje.